Então, eu sou Mara Perpétua, né? Atuo como artista e sou professora do ensino público, professora de arte, né? Da Escola Pública Municipal. E a gente vai retomar hoje alguns conceitos que eu acho que são fundamentais para essa terceira conversa, né? Principalmente a ideia de fruição como experiência, né? Uma experiência única que só é capaz de ser potencializada porque nós temos a capacidade de aprender, né? Então, nós temos a capacidade de nos constituir enquanto sujeitos, enquanto pessoas, pela via do conhecimento. E existem dois conceitos que eu acho que são fundamentais para a gente conversar e que eu acho que são premissas, né, dos programas educativos em museus, que são conceitos ligados à experiência. E eu vou usar aqui conceitos que o Larossa aponta, que para a gente são assim, muito legais, fundamentais, né? Primeiro, a ideia de experiência, né, da experiência que é exatamente aquilo que te toca, que te move, que te transforma. E ele fala que não é algo que se passa, mas algo que nos passa, que nos atravessa, né? Esse é um ponto muito assim, importante para a gente pensar. E o segundo elemento, o segundo ponto, é quando Larossa fala que a experiência ela não é transitiva, ela não é de uma pessoa para a outra, mas ela se dá, né, no encontro, ela se dá de uma pessoa com a outra. Então, se coloca aí a ideia de relação, né, de afetividade, né, de amorosidade. Então, é com esses dois elementos, né, pensado sobre a experiência, que a gente vai pensar então nos programas educativos e os projetos, as ações educativas nos museus e espaços culturais. A aprendizagem, que se dá muito mais no coletivo, ela, com a experiência, ela passa a ser individualizada, né? Cada sujeito vai ter seu momento, o seu tempo, né? E vai relacionar as suas vivências com as outras aprendizagens e fundando mesmo outros territórios, né? É aí que nós, professores, podemos pensar, repensar nossas práticas inventivas, nossas tentativas de oportunizar percursos poéticos a partir de bons encontros. Então, a importância para mim de vivenciar a arte contemporânea é que, para mim, é sempre um diálogo muito interessante que eu faço entre o que o artista propõe e aquilo que eu vou trazer também de subjetividade. Então, é sempre uma narrativa diferente que eu vou ler. Para mim, é sempre como um livro aberto para que eu possa fruir e usufruir, né, da exposição. Para mim sempre é muito interessante e positivo essa leitura que eu faço da obra, que vai me trazendo vários elementos, né, numa narrativa, e que eu proponho também coisas que vêm da minha subjetividade, da minha vida, que eu já venho trazendo, né, de formação, e isso mescla fazendo uma experiência única. Para mim, cada exposição que eu vou, mesmo que seja a mesma exposição, é sempre diferente, inusitado e comovente também, porque é muito interessante essas leituras que são feitas no momento, no ato da exposição. Para os alunos, é muito bom que eles façam também essa leitura, porque a obra em si traz para eles, geralmente, a fala da arte estar na vida, né? Esse estar na vida da arte é muito rico para os alunos, porque eles veem que traz uma poética que é fantástica, que eles passam a ver com um olhar diferente. E também, às vezes, existem elementos que eles não conhecem, né, da arte contemporânea, que isso é muito rico porque eles veem que alguns vêm trazendo o estereótipo de que o artista são artistas mortos, a arte é sempre uma arte mais antiga, e, na verdade, quando eles se encontram na arte contemporânea, tudo se faz novo para eles,
e eles podem também trazer elementos que são sempre muito criativos. Os desdobramentos na sala de aula são sempre muito positivos, porque a gente sempre está trazendo, então, o que eles viram de novo e o que aquilo que eles estão trazendo da linguagem, né, própria do que eles encontraram, e a gente faz uma construção geralmente coletiva entre o que o artista propôs e o que eles propõem daquilo que eles levaram, né, do que o artista propôs. E faz uma construção coletiva, onde que cada um coloca um elemento e a gente faz obras novas, ou faz uma obra só nova, ou explora também a linguagem e a técnica que o artista usou. E a gente sempre aborda isso e fica muito fantástico, assim, porque nunca é igual também. Sempre é diferente, sempre é uma coisa também que constrói a gente no processo e que a gente valoriza muito esse processo de criação. E sempre é muito positivo. E estar na Vale, né, no Museu Vale, sempre é muito, muito positivo, porque os alunos sempre têm esse encontro com o novo e com aquilo que é cotidiano já deles e está exposto, né, de uma maneira poética a ser vivenciado. Isso é sempre muito fantástico. São encontros com a música, são encontros com a poesia, né, são encontros com a fotografia. Nesse período pandêmico, por exemplo, é um período onde a gente está em companhia das mídias digitais, né? Então são encontros com a dança, com a performance, com o teatro, e são encontros promovidos por instituições culturais, mas também por artistas, por curadorias independentes. Então tudo isso tem chegado até a gente, né? E provocado mesmo mudanças, né? Tem afetado a nossa vida, né? E trazendo a arte assim como uma questão, né? Que possa contribuir para esse momento também. Então, é a partir dessa premissa que desenvolvemos os projetos educativos em museus. Encontros para a experiência, encontros que produzem sentidos, e os sentidos são múltiplos. E a pergunta inicial, a questão disparadora para o processo de construção de um projeto educativo, pressupõe então um recorte. Né? Que pergunta é essa? É uma questão que atravessa a exposição e se coloca como eixo da discussão. Então é feito um recorte, né? Feito aqui pela equipe do museu que está pensando a exposição, né? Que está discutindo a exposição, e é apresentado um recorte. E nós, professores, então, vamos fazer novos recortes, né? Novas discussões na nossa sala de aula, e a gente pode fazer disso um desdobramento. Quer dizer, a gente também, quando pensa num projeto educativo, a gente pensa nos possíveis desdobramentos. Como isso pode reverberar em outros lugares, na família, na escola, na comunidade, enfim. Como que essas questões, esse recorte proposto, ele pode ser retomado por outras pessoas e ser multiplicado. Sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, no Centro de Educação. A minha primeira experiência no Museu Vale foi como monitor na exposição Iole de Freitas há mais ou menos 17, 16 anos atrás, e desde então venho participando de todas as atividades educativas do museu. Todas as formações com professores de artes eu tenho participado, e isso foi muito interessante na minha vida, porque isso contribuiu demais com a minha formação como professor, e ainda trouxe para mim aquela garantia de que a arte contemporânea ela fosse utilizada dentro da educação básica, mesmo que não se perdesse a linha histórica do tempo da história da arte, porque o museu ele tem essa ligação muito, muito, muito estreita entre a arte contemporânea e a parte histórica, evidentemente muito vista dentro da maioria das propostas do museu. Eu fiz meu trabalho de graduação sobre a educação e a atividade educativa do museu. Fiz minha dissertação de mestrado também sobre a ação educativa do museu quanto ao ensino da arte. E essas contribuições, elas reformularam e reformulam ainda a nossa prática educativa dentro da sala de aula,
como, por exemplo, já reverberou em muitas formações de professores, para 150, 200 professores, às vezes, por mês, no município da Serra. Então, a minha experiência ela é muito marcante, o meu histórico de professor, ele tem uma ligação muito, muito tênue com o Museu Vale, tem uma aproximação, uma linha muito tênue, né, entre a minha prática de sala de aula com essas atividades que nos são oferecidas pelo museu. E isso também fez com que eu me interessasse bastante sobre o quão é importante, né, que os alunos tenham esse contato com a arte, tenham contato com artistas, com arte educadores, e que eles vejam de fato, de perto, toda essa profusão de obras de arte que antes só podia se ver, né, na verdade, a partir de figuras dentro da sala de aula. Então, assim, eu acho que é uma das atividades, ou eu acho que é um dos setores do museu que mais tem contribuído com a educação, e que em vários outros museus a gente tem visto, né, essas práticas educativas, mas eu acho que não com tanta força, como foi o caso da minha pesquisa, como tem tido no Museu Vale, pela questão de materiais, pela questão da formação dos professores, pela questão do acompanhamento, pela questão também do retorno que se dá dessa formação quando o museu ele fornece ou ele ajuda as escolas a frequentarem o museu, com a questão dos ônibus e com todas as outras atividades que fizeram com que, de fato, a ação educativa do Museu Vale ela fizesse parte importante e primordial na formação dos professores de artes em suas práticas nas escolas e nas salas de aula. E nós, professores, nos colocamos como pesquisadores, transformando a docência em uma constante busca. Novas reflexões a partir de novos recortes. Quando nós estávamos preparando, né, esse momento, revisitando assim, as imagens que a gente tinha nos arquivos, nossa, a gente foi vendo, revendo, né? Quantos momentos interessantes, quantos colegas, quantos amigos nós fizemos. Então, são momentos de bons encontros, mas encontros com muita afetividade, né? Então, nós vimos imagens antigas, propostas antigas, e a gente foi pensar quanta coisa a gente fez, né? E quantas participações importantes e que se multiplicaram tanto, né, na vida da gente. Oi, é uma honra poder estar participando, né, com um comentário desse vídeo nesses 21 anos do Museu Vale, porque a arte contemporânea é uma potência, já que ao mesmo tempo que podemos enxergar, podemos refletir, mudar de ideia, entender melhor tudo que nos circunda. E assim é um poder muito grande no chão da escola, quando nós fizemos essas visitações e participamos desse projeto. A arte, a educação é uma potência também muito grande nessa mudança, né? Porque com as atividades interdisciplinares, nas relações interpessoais, nós podemos perceber tudo isso enquanto educadores também. Então, a arte e a educação vem propiciar todo esse trabalho, né, de mudança, de transformação, e é uma marca que os alunos levarão consigo, né, esse poder de transformação, de mudança no mundo, por um mundo também melhor para todos nós. E perguntamos aos professores, ao sair da escola, a percorrer outros, novos, instáveis e arriscados caminhos que a fruição inspira, em contato direto com a obra de arte, quais são os desdobramentos possíveis dessas experiências estéticas na sua prática docente? Olá, eu sou Verônica Devens, professora de arte na educação básica e no ensino superior no curso de pedagogia. Sempre que eu faço uma visita a uma exposição de arte contemporânea, o que me provoca e instiga primeiramente é que vou ficar frente ao novo, ao que sai da ordem e que me chama para reflexão e para outras possibilidades. E essas possibilidades são as mais diversas possíveis, muitas vezes as mais inimagináveis,
e que estimula os sentidos para um diálogo muito improvável. E é esse diálogo que foge à regra, à ordem, que entendo que seja importante para a formação dos meus alunos. Nas experiências que tive, quando se trata da criança, ela realmente representa o verdadeiro significado da palavra fruir, porque a cada momento que ela é instigada, ela dialoga mais, ela viaja, ela se transporta para aquele mundo em que ela está vivendo naquele momento. Já o adulto, e no meu caso, né, os alunos e as alunas do curso de pedagogia, primeiramente existe uma certa resistência, né, até entender que tudo aquilo que está sendo apresentado representa o ser e estar, o ser e o estar do artista, né? Nesse momento, então, os estudantes percebem que as possibilidades de criar estão vinculadas a uma necessidade do artista e que ele pode participar desse diálogo, né? Para mim, na minha prática docente, essa experiência virá como forma de memória, que sempre estará presente em futuros diálogos. É a forma que o aluno tem de visualizar que a arte não é só o belo, aquela coisa bonita, bem acabada, bem feita, agradável, que é só desenho, né? Mas também é a possibilidade que temos de criar, de criticar, de transgredir, de sair do lugar normal. Então, nós reconhecemos assim, que esse lugar ele pode mesmo se reverberar, né? As propostas que acontecem aqui, em arte e educação, elas podem reverberar na nossa sala de aula. Isso são caminhos possíveis, né? E que nós, professores, então, vamos reinventar isso. Nós podemos partir das discussões que foram propostas aqui. Então, nós ouvimos os nossos alunos, né? Nós conhecemos o caminho que eles fizeram aqui nos espaços, e a gente pode se apropriar disso, né? E remontar, e repensar, reverberar isso de uma outra forma na escola, né? Ou criar uma outra possibilidade, né? Porque a docência ela é uma ação criativa. Mais direto dessas formações aplicadas diretamente, por exemplo, no meu plano de aula e de ensino dentro de uma escola, eu lembro da exposição do Nelson Lerner, que era o Vestidas de Branco, e a gente tinha o discurso do Nelson Lerner muito vigente na paisagem do museu, que era aquela coisa das noivas que tiravam fotos para os casamentos e faziam seus álbuns lá, e era bem performático, e a gente estava ainda imbuído com essa história do desfile do Junacau, que era o desfile A Costura do Invisível, onde eles fazem roupas de papel e eles acabam, todos brancos, né, e eles acabam, ele acaba no final do desfile rasgando todas as roupas, e aí une um quesito da costura com a performance. A aluna Beatriz Sodré, do curso de licenciatura em artes, junto com a professora Fernanda Pelec, que era a professora regente da sala que eu dava aula de artes, elas acataram de imediata a ideia, e nós fizemos uma proposição com a turma de primeiro aninho da Escola Suzete Cunhedê. Nós visitamos a exposição do Nelson Lerner, e a partir dessa exposição os alunos fizeram roupas de noivas, né, roupa de noivas para as bonecas e para os bonecos deles, e fizeram também as máscaras de macaco, que era uma coisa que ficou muito marcada para eles na exposição do Nelson Lerner. E aí o museu ele vem com a inovação de, peraí, vocês fizeram esse exercício na sala de aula, reverberou nessa produção, e aí a gente volta ao museu, ao convite, e os estudantes do primeiro ano, eles repetem as mesmas poses que as noivas faziam nos álbuns de casamento em todos os espaços do museu, e o museu fotografa isso. Então a gente conseguiu unir moda, performance, a gente conseguiu unir a exposição com a sala de aula, a gente conseguiu transdisciplinarizar, né, com outros artistas, com outras tendências, a gente conseguiu transdisciplinarizar com uma aula tão potente que a professora já dava, com a discussão de diversidade dentro da sala de aula, uma vez que até os próprios meninos também fizeram roupinhas de boneca, os pais se envolveram, autorizaram, ou seja, foi uma ação que ela reverberou por muitos, multilateralmente, né? Ela atingiu não só o professor regente,
como também me atingiu como professor de artes daquela turma, atingiu uma estudante do curso de artes visuais da UFES e os pais desses estudantes, desses alunos do primeiro ano. Então essa foi uma atividade muito significativa para mim, isso ficou muito marcado e trouxe para mim ainda mais essa ideia de como é importante uma ação educativa no museu que tenha uma fundamentação, que una história, que una linguagens, que una as mais variadas posições dentro da sociedade, pais, alunos, estudantes universitários, professores de outras áreas. E isso foi muito importante, foi uma das exposições que mais me marcou por causa dessa reverberação que se teve na minha prática dentro da sala de aula. Então, nós professores que estamos no chão da escola, conhecemos a nossa escola, nossos grupos, as diferentes faixas etárias, né, os diferentes segmentos, a educação infantil, fundamental, médio e até superior. Nós conhecemos também os materiais que nós temos disponíveis na escola, né, o que nós podemos usar, lançar mão, né, para provocar novos percursos poéticos, né, e mesmo a dinâmica e os diálogos, né, como fazer esse diálogo, como alcançar, como provocar. Então nós vamos construir o nosso caminho, o nosso percurso. E ficam algumas perguntas, né? Como mediar e provocar as questões que emergem do nosso território de atuação? O que temos nesse território que nos convoca à reflexão? E assim nós podemos trazer a relação constante da arte com a vida da gente, com a nossa comunidade, né? Com as pessoas com que a gente trabalha, né? Isso está tudo junto, né? Tudo implicado, né, a relação arte-vida. A experiência de estar diante da obra de arte, em contato direto com a obra em um espaço expositivo, e não através das reproduções em livros, um PowerPoint, ela é única. Além disso, de estar nos espaços expositivos, né, nós podemos também gerar o hábito de vivenciar as exposições nos espaços, né, e possibilitar o acesso aos bens culturais da nossa comunidade, do nosso território. As reproduções dos trabalhos, né, elas são muito úteis no nosso cotidiano, né, no cotidiano pedagógico, na sala de aula, onde a gente apresenta para os alunos, é o recurso que a gente tem. Mas vivenciar isso, né, com cheiro, com toda a textura, a cor, a materialidade, né, da obra, é muito diferente, porque você sai da contemplação, né, de um olho que vê, mas para que todos os sentidos possam operar juntos, né, numa vivência do espaço. E nesse momento nós estamos aqui aguardando, né, nos cuidando, mas esperando que tudo isso passe para que a gente possa vivenciar, né, juntos esse espaço, né, de estarmos aqui pensando numa ação planetária para que a gente possa esperançar, nos renovar e a continuar nesse caminho.